Evangelho segundo Lucas. Capítulo 12. Os fiéis devem evitar a hipocrisia. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se, a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Yahshua começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os. Acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Yahshua ensina o temor ao Criador. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele, que depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado do Criador. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Valeis muito mais do que milhares de pardais. Testemunhe sua fé ao mundo. Digo-vos mais. Todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos do Criador. No entanto, o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos do Criador. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Quando vos levarem forçados às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiverdes de falar. Porquanto, naquele momento, o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Yahshua condena a avareza. E aconteceu que nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém Yahshua lhe replicou: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu: Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. A parábola do rico insensato. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos, agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, o Criador lhe afirmou: tolo! Esta mesma noite arrebatarei a tua alma. E todos os bens que tens entesourado para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com o Criador. Os fiéis não devem viver ansiosos. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Yahshua os exortou: Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo, mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não possuem armazéns nem celeiros, contudo, o Criador os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar, por um pouco que seja, a duração da sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? Olhai as flores do campo, elas não fiam, nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se o Criador veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, muito mais dará a vós,
vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Não procurareis, ansiosamente, o que haveis de comer ou beber, não empenhareis o vosso coração nessas preocupações. Porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas, entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que as necessitais. Buscai, em primeiro lugar, o reino do Criador, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Vendei os vossos bens e ajudai os que não têm recursos, fazei para vos outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo, tesouro acumulado nos céus que jamais se acaba, onde ladrão algum se aproxima, e nenhuma traça o poderá corroer. Por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. A parábola do servo leal e do infiel. Estejais prontos para servir, e conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu amo voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Machia, quando vier, os encontre vigilantes, com toda a certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir, fará que se reclinem ao redor da mesa, e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o amo encontrar preparados. Compreendei, entretanto isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Então, Pedro indagou: Mestre, estás propondo esta parábola para nós ou para todas as pessoas? Ao que o Machia lhe asseverou: Quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem seu amo encarrega dos seus servos, para ministrar-lhe sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu amo surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu amo tarda demais a voltar, e por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Entretanto, o amo daquele servo voltará no dia em que ele menos espere, num momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo o rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu amo e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu amo, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Yalcha veio trazer fogo à terra. Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Tenho, porém, que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. Pensai que eu vim para trazer paz à terra? Não, eu te asseguro, ao contrário, vim trazer separação. De agora em diante haverá 5 em uma família, todos divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão em litígio, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Discernindo o final dos tempos. Então admoestava ele a multidão: Quando vedes surgir uma nuvem na direção do pôr do sol, logo dizeis que é sinal de chuva, e de fato, assim ocorre. Também, quando sentis soprar o vento sul, proclamais: haverá calor, e acontece como previstes. Hipócritas! Sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu. Como não conseguis discernir os sinais do tempo presente? Buscar a paz enquanto há tempo. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando um de vós estiver caminhando com seu adversário em direção ao magistrado, fazei tudo o que estiver ao vosso alcance para se reconciliar com ele, isso para que ele não vos conduza ao juiz, e o juiz vos entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça vos jogue no cárcere. Eu vos asseguro que não saireis da prisão enquanto não pagardes o último centavo devido. Amados do Criador,
me emociono com cada palavra que escuto dessas escrituras, e os estudos brada como música aos meus ouvidos. Espero que do mesmo jeito que me ajuda, também esteja ajudando a vocês. No capítulo 12, escutamos algumas revelações sobre os finais dos dias e a segunda vinda do Filho do Homem, nosso amado Machia, destacando a importância da autenticidade na fé, além de advertir contra a hipocrisia e o materialismo. Yahshua, dirigindo-se a uma multidão de milhares, Lucas 12, verso 1, ensina que tudo o que é oculto será revelado e que não há nada encoberto que não venha à luz, Hebreus 4, verso 12 e também 1 João 1, verso 9. Ele enfatiza a necessidade de temer ao Criador, que tem autoridade sobre a alma, em contraste com o temor à morte física, Tiago 4, verso 2, Romanos 8, versos do 28 ao 39. Yahshua também menciona o valor que o Criador dá a pequenas criaturas, como as aves, mostrando que cada aspecto da criação tem importância, Mateus 10, verso 29. A palavra inferno, Geena, é usada para se referir ao juízo final, diferenciando de Hades, que é apenas o lugar dos mortos, Mateus 5, verso 22. Além disso, Yahshua alerta a respeito da avareza e a insensatez de acumular riquezas materiais em detrimento da vida espiritual, 1 Timóteo 6, verso 17. Dizer que a vida é mais do que a soma das posses é fundamental, e a verdadeira riqueza é aquela que se investe em favor dos outros e do reino do Criador, João 17, verso 3. A parábola do rico insensato ressalta a futilidade de buscar segurança nas coisas materiais, evidenciando que a vida terrena deve ser usada para promover valores eternos, Efésios 5, verso 17, Lucas 12, verso 21. Yahshua encoraja seus seguidores a viverem com sabedoria, preparando-se para a vida eterna em vez de se preocuparem excessivamente com a saúde e a longevidade na terra. Mateus 6, verso 27, Marcos 8, versos do 35 ao 37. Somente o Criador tem o controle sobre a vida e a morte. Isaías 38, versos do 1 ao 8. Dos versos 29 ao 34, Yahshua menciona que as pessoas podem se dedicar intensamente a ganhar bens e poder, mas aqueles que buscam o reino do Criador receberão tanto as bênçãos terrenas quanto as espirituais, conforme a vontade do Pai. Essa busca reflete o desejo do Criador de compartilhar seu reino com seus filhos, algo realizado plenamente em Yahshua. Yahshua ressalta que o temor e a ansiedade são características daqueles que não acreditam, enquanto os filhos do Criador devem viver em confiança. A soberania do Machia sobre a vida de seus seguidores deve ser reconhecida, por isso Lucas, mais do que os outros evangelistas, enfatiza a ação social cristã, incentivando a doação de bens aos necessitados, Lucas 3, versos 11, Lucas 6, verso 30, Lucas 11, verso 41, Lucas 14, versos 13 e 14, Lucas 16, verso 9, Lucas 18, verso 22, e também Lucas 19, verso 8. O verdadeiro compromisso de vida e o foco plantado no reino se revelam onde está o coração de cada um, Mateus 6, verso 21. O verso 35 é um resumo da parábola das 10 virgens, Mateus 25. Algumas versões trazem a frase, cingido esteja o vosso corpo, é uma expressão que tem a ver com o antigo costume oriental de amarrar as longas vestes à altura da cintura, a fim de possibilitar, em caso de necessidade, uma movimentação mais livre e acelerada. Yahshua, por certo, fez uma alusão ao fato dos cristãos deverem estar sempre prontos para servir, livres de qualquer embaraço. 1 Pedro 1, verso 13. A vigilância é fundamental, pois a morte e o retorno de Yahshua são iminentes, Lucas 12, versos do 36 ao 40. A metáfora do assaltante salienta a necessidade de estar sempre alerta e preparado. As recompensas e punições são destinadas a todos os servos do Criador durante o intervalo entre a ascensão de Yahshua e seu retorno. Aqueles que têm mais privilégios enfrentam punições mais severas por sua infidelidade, assim como a responsabilidade é maior para quem recebe mais. Romanos 2, versos do 12 ao 16. Yahshua contrasta a responsabilidade dos líderes de fé com aqueles que vivem insensatamente, destacando que todas as ações, sejam boas ou ruins, têm consequências no tribunal de Yahshua, segundo Coríntios 5, verso 10. A ignorância da palavra não serve como desculpa para evitar a punição, pois a responsabilidade moral é universal, Romanos 1,
verso 20. No verso 49, Yahusha diz que veio trazer o fogo, representando o juízo iniciado na crucificação do Mashiach, e ele reconhece a gravidade de sua missão, que resulta na salvação dos crentes. O Espírito do Criador é derramado sobre os crentes, Atos 1, verso 8, mas aqueles que rejeitam essa salvação enfrentarão consequências eternas, Mateus 25, verso 46. Yahusha critica a hipocrisia dos que podem prever condições climáticas, mas não reconhecem a gravidade e a importância de reconhecer a sua volta. Amados do Criador, se faz necessário um arrependimento urgente, antes que seja tarde demais. Vemos que o capítulo 12 do Evangelho de Lucas aborda temas como a hipocrisia, a preocupação com as coisas materiais e a importância de estar preparado e vigilante. A futilidade de se preocupar com o que se há de comer ou vestir é colocada de lado, pois o Mashiach certifica que a vida é mais do que isso. Ele fala da necessidade de ser rico em boas obras e não em bens materiais, confiando no Criador e permanecendo firmes na fé. Amados do Criador, oro para que o nosso Pai amado abençoe e proteja a todos em nome do seu Filho, o Mashiach Yahusha. Que assim seja.